Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará na hora certa, no momento certo, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus separou ele para poder falar com você no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Eu já quero chegar sendo boca de Deus para você, já quero chegar profetizando sobre a sua vida, eu quero chegar já profetizando, falando para você não desistir, não desista, porque o Senhor está com você por onde quer que você ande, no nome de Jesus. Não desista dos teus sonhos, não desista do teu projeto, não desista daquilo a qual você sonhou para você no nome de Jesus. Amém? Eu quero estar te convidando para estar orando, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar de honra que é todo seu, de mais ninguém. Repreenda o laço, o embaraço, a fúria do adversário sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. No nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. No nome de Jesus, Pai. Eu entrego nas tuas mãos essa mulher, entrego nas tuas mãos esse homem que me ouve. Entra nessa casa, coloca o que está fora do lugar no lugar, repreenda o espírito de briga, o espírito de contenda. Senhor, no nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Aonde essa live chegar, que possa haver mudança. Aonde essa live chegar, que pode haver cura. Aonde essa live chegar, que pode haver portas abertas, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus, tá? Se você é novo ou nova, já corra aqui, já se inscreva, já ativa o sininho. Tem aqui, tem no Instagram e tem aqui, tem no Instagram e tem no Kawaii, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero pedir para você deixar o seu likezinho, que toda vez que você deixa o seu like, é você falando para o YouTube que esse é um vídeo com conteúdo e o YouTube passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Já abra sua Bíblia no livro. Mas ó, deixa o seu likezinho, que seu likezinho é você falando amém, é você falando eu concordo, é você ligando no céu, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então já vai dando seu like aí, que é o seu amém, é você falando eu ligo no céu a minha vitória, no nome de Jesus. Já abre sua Bíblia no livro de Segunda Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, que diz assim: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. E chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou arcos e flecha. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre o rei, e disse: Abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: Atira. E ele atirou. Então Eliseu disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque deterás os sírios em África, até
consumi-los. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu ele 3 vezes e parou. Até aqui no nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jeoás vai até Eliseu. Eliseu já estava à beira da morte, ele já estava doente aqui, né? E essa doença foi a doença que matou Eliseu. A Bíblia não conta que do enfermidade era essa, né? Então ele já estava bem fraco aqui, já estava acamado, mas Jeoás vai até ele. Por mais que Jeoás não servisse ao Senhor como se deve servir, né? Ele tinha temor a Deus. Então ele vai até Eliseu, porque ele sabia que Eliseu era homem de Deus. Ele sabia que o que Eliseu falasse era diretamente do trono de Deus. Ele precisava de uma resposta, porque os assírios estavam oprimindo o povo de Israel, estava vindo contra o povo de Israel. Então ele precisava de uma resposta de como fazer, o que fazer, de como agir, né? E por isso que ele chora, né? Quando ele vê Eliseu, porque Eliseu ajudou muito a nação de Israel. Então, quando ele vê o homem de Deus naquele estado, então eu já aprendo uma grande lição: doença não dá em poste, doença dá em gente. Ah, é mulher de Deus, mas está doente. Ah, é homem de Deus, mas está doente. Você está entendendo? Às vezes, mulheres e homens de Deus também ficam doentes. Por isso que Deus colocou os médicos na terra, foi para nos ajudar. Porque tem doença que Deus te cura você dormindo. Tem doença que Deus te cura você orando. Mas tem doença que você tem que passar pela mão do médico. Senhor, então passe, meu querido e minha querida, dando glória a Deus, aleluia. E creia que Deus vai botar o melhor dos melhores médicos na sua mão. Amém? Aí a palavra de Deus vai dizer que aqui Eliseu dá uma instrução para ele. Eliseu fala assim: olha, abre a janela, pega o arco e a flecha e fere o chão. Só que Eliseu não diz para ele quantas vezes ele tinha que ferir. Eliseu estava dando um direcionamento. Olha, do jeito que você ferir aqui, era praticamente isso que Eliseu estava falando para ele. Do jeito que você ferir o solo aqui, é como se você estivesse ferindo os assírios. Então, Jeoás pega e bota só 3 flechas, tira a primeira, mas antes disso, quando ele pega o arco e a flecha, Eliseu coloca a mão sobre a mão de Jeoás. E isso quer dizer que Deus era com Israel. Deus seria a mão que iria derrubar. Esse é o símbolo que significa a mão de Eliseu sobre a mão de Jeoás. Então a palavra de Deus vai dizer que ele só fere 3 vezes. E Eliseu chama a atenção dele: por que feriste só 3 vezes? Ele desistiu, ele feriu a primeira, feriu a segunda e feriu a terceira. Talvez ele tenha pensado: sem noção o que Eliseu mandou fazer. Talvez ele está tão à beira da morte que Deus já não usa ele do jeito que usava. Por que eu vou jogar a flecha no chão? Mas a jogar a flecha no chão, ferir o chão, era um ato profético. Tá? É como se ele estivesse ferindo os assírios. Então, olha como é que ato profético, por isso que eu falo que eu sou uma pastora que eu amo ato profético. Porque ato profético, meu querido e minha querida, tem poder. É você ligando, sabe, no mundo espiritual, como você ligasse o carro. Botasse a chave, você tem a chave e aqui está a engrenagem do carro. Mas para o carro ligar, você tem que colocar a chave. Porque tudo que você ligar aqui vai estar ligado no céu, no nome de Jesus. Então era isso que Eliseu estava fazendo com Jeoás. Só que Jeoás não entendeu e desistiu. Muitas das vezes eu e você desistimos de coisas, desistimos de bênçãos, porque oramos a primeira vez e não aconteceu. Oramos a segunda vez e não aconteceu. Oramos a terceira vez e não aconteceu. Orando 1 ano e não aconteceu. 2 anos e não aconteceu. 3 anos e não aconteceu. Aí desistimos. Isso não é para mim. Isso eu falei em 3, mas pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20. Tá? Abraão esperou 20 anos para ser pai e não parou de orar. Então, significa não desistir. Essa passagem é uma passagem que nos ensina a não desistir de nada. Então, eu e você temos um grande defeito. A humanidade tem um grande defeito, que é desistir das coisas. A gente desiste de um grande amor.
A gente desiste de orar por aquela pessoa que a gente está orando há tantos anos e acha que não tem mais jeito para ela porque bebe porque bebe muito. Tá muitos anos no vício. Ah, já tá na Cracolândia, pastora, não tem mais jeito. Ei, meu querido, se a palavra diz que para Deus não há nada impossível, então nunca pare de orar. Meu filho queria uma benção para ele entrar no concurso e ele ficou na classificação reserva. E ele fez jejum, ele fez oração, ele levantou na madrugada, ele fez 2 tipos de jejum, ele fez o jejum, né, que tira a comida, e fez o jejum que tira o perfume, porque ele ama perfume. Então, ele fez a mesma coisa que Daniel fez, tirou o perfume, ele tirou o perfume. E meu filho é aquela pessoa, quando ele chega o perfume, já chegou primeiro, entendeu? Ele tirou o perfume, só que ele ficou na classificação reserva. E Deus falou assim para ele: olha, Mateus, mas eu falei assim, Deus me usou para ele assim: olha, Deus manda você não desistir, você continuar orando. Antes do resultado sair no diário oficial, né? Que ele tinha ficado pro cadastro reserva, antes de sair. O que aconteceu? Saiu no cadastro reserva, o menino chorou, o menino ficou triste, Deus me usando para ele, para não desistir, para não desistir. Aí ele continuou no joelho, continuou na madrugada. Menos de 10 dias, o que aconteceu? Deus faz um reboliço, ele sai do cadastro reserva e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, já tomou posse até do cargo dele, entendeu? Então eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que Deus é Deus de reboliço. Entendeu? Então não é para desistir como esse aqui. A primeira, a segunda, a terceira. Então, quando Deus te dá uma direção, faz isso. Por mais que você não entenda, porque às vezes Deus vai falar com a gente coisas doidas, sabe? Porque já aconteceu comigo. Falar para você fazer algo que você não vê sentido nisso, porque talvez Jeoás não achou sentido em lançar flechas na terra, entendeu? Mas aquela flecha estava sendo lançada na janela que dava em direção à Síria. Então era um ato profético. Então quando Deus fala, ó, unge a sua casa, tu unge, é um ato profético de você estar blindando a sua casa. Quando Deus falar para você, olha, no teu coração, unge os teus pés, você, ai, unge os pés, unge. Unge, porque talvez você vai pisar numa terra que vão querer te matar e ali Deus está dando um livramento para onde seus pés pisarem, está dando um livramento para você. A gente nunca vai entender o mundo espiritual, meu querido e minha querida. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual não é para a gente entender. Se fosse para a gente entender, vinha explicadinho na Bíblia. Se fosse para a gente entender, Deus não falava com a gente em parábola nem em profecia, se fosse para entender. Entendeu? Deus confunde para depois te explicar. Tá? Deus não tipo assim, como placas na estrada explicativa, vai pela direita, vai pela esquerda, né? Ele não é como a moça do Google, vire à direita, vire à esquerda, daqui a 100 metros dobre à direita. Não. Ele vai falar, faz isso e pronto, e acabou. Então, o Jeoás não fez. Aí, sabe o que Eliseu falar para ele? Por você não ter feito, você só vai ferir os assírios 3 vezes. Deus deu a oportunidade dele exterminar os assírios. E aqui ele só feriu. Então, Deus, às vezes, está te dando uma direção de você orar sua casa de um jeito, ou orar a água que vai para sua geladeira, sabe? Essas coisas doidas que aparecem na nossa cabeça. Ah, isso é ele hoje. Meu Deus, ele. Jeová, me ajuda aí, gente. Ele hoje. Jesus. Ele. Está repreendido no nome de Jesus. Tá sendo muito religioso. Consegui. Tá sendo muito religioso, sabe? Então, meu querido e minha querida, nunca ache que é coisa da sua cabeça, porque às vezes o Espírito Santo vai falar para você fazer coisas doidas. Ó, Deus já me usou falando para mulher que tava sendo traída, para Deus, para ela pegar todas as cuecas do marido, botar ali em cima e ungir tudo. E a mãe te bateu em retirada, gente.
Entendeu? Tem coisas que Deus vai fazer que a gente não vai entender, mas não é para a gente entender, não é para a gente questionar, é um mundo espiritual e só vai entender o mundo espiritual quem é espiritual. E aqui esse rei Jeoás não era espiritual, porque ele não estava alinhado com as coisas de Deus. Lembra que eu falei no começo? Ele não estava alinhado com as coisas de Deus. Então, como é que ele ia entender a instrução do profeta? Se sou eu que Eliseu fala, ó, abre a janela, tira aí pro lado da Síria e atinge o chão aí. Eu vou jogar até a flecha que tá no alforje todinho. Até Eliseu falar, Magna, para! Acabou as flechas, bobear, eu tô procurando flecha para jogar. Entendeu? Porque isso é você viver as coisas espirituais de Deus. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, eu não sei pelo que você tem passado, sabe, o que tem te afligido, mas a palavra de Deus hoje é não desistir, não desistir de orar pela tua família, não desistir de orar pelo teu filho, não desistir de orar pela tua filha, por mais que pareça impossível, por mais que esteja no campo assim da impossibilidade, sabe, que você olhe e veja, não tem como meu filho e minha filha sair desse limo aí que tá. Ei, querida, para Deus nada é impossível. Deus não tem salvação só para você, não. Tem salvação para o teu marido, tem salvação para a sua esposa, tem salvação para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe, para o seu genro, para sua nora, para o seu sogro, para sua sogra, para sua parentela toda. Deus só precisa de um dentro de casa. Deus só precisa de uma pilastra para erguer uma casa. Então, em nome de Jesus, se você está pensando em desistir, talvez você está pensando em desistir do seu casamento, porque não anda bem, porque as coisas não estão acontecendo da maneira que você esperava, porque talvez o seu marido, sabe, não tá sendo do jeito que ele era, aí você quer se separar, talvez a sua esposa esteja diferente, você quer separar, tá, meu querido e minha querida, talvez você queira sair desse trabalho, Deus está falando, persista, insista, talvez você tá querendo desistir daquela faculdade, Deus está falando, não desista, talvez você tá querendo desistir daquilo que você tá pedindo tanto, talvez até de uma cura, de uma restauração, de trazer quem foi embora de volta, não desista. O segredo do sucesso é não desistir. Jesus Cristo conta uma parábola da viúva persistente e do juiz iníquo, né? Que aqui Jesus, quando dá essa parábola, ele nos ensina que essa mulher não desistiu. No meio do não, ela buscou um sim. Então, nós temos que aprender que no meio do não, vamos buscar o sim. O não, nós já temos. Nós temos que buscar o sim. Então, mesmo se você tem um não, busque o sim. Tá? Eu não sei o que você está passando na sua vida, meu querido e minha querida, de que maneira, talvez, quando esse vídeo chegou até você estava prestes a desistir de tudo, até às vezes desistir da sua vida, até querendo tirar a sua vida, porque nada está de acordo com o que você queria. Sabe o que você precisa? Você precisa dar uma voltinha lá no Inca. Você precisa ver pessoas, sabe, sem braço, sem seio, com uma bolsa, porque não tem mais intestino, sabe? Você precisa dar uma voltinha lá, para você ver que as pessoas estão lá, estão morrendo, mas estão lutando pela vida, e você tá com saúde e tá querendo perder a sua vida. Eu quero te dizer que você vai fechar o olho aqui, se você tirar a tua vida, e vai abrir teu olho lá no Hades, que é a preparação do inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado. Entendeu? Ele vai ser inaugurado no julgamento, mas já tem um lugar preparado para as almas que morrem sem Jesus. E não pense, querido, que lá não tem choro, não tem pranto, porque é tudo isso que você vai ter lá, choro e pranto. Então, para isso, sabe que Deus colocou médico na terra, terapeuta na terra, psicólogos na terra, pessoas capacitadas para nos ajudar. Às vezes você vai ter que sim tomar o remedinho. Ah, pastora, mas Deus é poderoso. É, minha querida, mas você vai ter que tomar o remedinho. Entendeu? Porque isso aqui, ó, é carne. E Deus deu inteligência para o homem para criar remédios para nos ajudar.
Eu lembro uma vez que eu estava entrando em depressão. E eu, por ser da área da saúde, eu reconheci que eu estava fazendo um quadro depressivo, porque eu havia sofrido, meu coração havia sofrido, né? Uma separação. Então, eu estava fazendo um quadro depressivo e eu só chorava, eu não tinha vontade de nada, vezes nada, mais vezes nada, entendeu? E eu queria morrer, né? E não era o primeiro quadro de depressão que eu já tinha feito, que há muitos anos atrás já tinha feito um, que a qual eu planejei até em tirar minha vida, mas Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que naquela noite eu passei na casa da minha mãe, pedi. Eu lembro, meu filho tinha 7 anos, eu pedi na época, né? Hoje em dia meu filho tem 30. Eu pedi para minha mãe ficar com meu filho aquela noite, porque naquela noite eu ia tirar minha vida, mas eu não queria que meu filho acordasse de manhã e visse nada. Então eu deixei ele na casa da minha mãe, virei as costas. Minha mãe era missionária do Senhor. Eu nunca contei esse testemunho, é muito raro eu contar esse testemunho até dentro da igreja. Então naquela noite eu passei lá e pedi para ela, e ela tá, porque eu falei para ela que eu ia levantar muito cedo, eu ia trabalhar no dia seguinte, né? Dei umas desculpas farrapadas, mentiras, né? E ela, eu fico com ele, eu virei as costas. Eu lembro que ela estava com uma pastora, amiga dela aqui, e eu só virei as costas e saí antes de eu chegar à porta. Antes de eu chegar à porta, Deus usou aquelas duas mulheres em profecia e falou comigo tremendamente. E naquela noite eu ia tirar minha vida. Você entende? Esse foi o primeiro quadro de depressão, né? E o Senhor me arrancou com mão forte. E o segundo quadro de depressão que eu fiz foi uns 7 anos atrás. Só que esse eu reconheci que eu estava ficando depressiva e eu corri logo para os pés do Senhor, né? E o Senhor me levantou. Eu não tomei remédio, não fui tratada com nada, né? Mas o Senhor me levantou. Mas assim, tem momentos que a gente vai precisar passar pelo médico também. Eu estava no início e por ser da área da saúde eu reconheci que eu precisava de uma ajuda espiritual, tá? Mas tem pessoas que não reconhecem logo no começo que precisa de uma ajuda espiritual. Aí já passou o tempo, aí o quadro da depressão já se instalou, aí você precisa de 2 médicos. Vou te indicar aqui 2 médicos muito bom. Um se chama Jesus de Nazaré, tá? Esse é o médico dos médicos. E o outro é o médico que você conhece, que você tem que procurar para tomar o seu remedinho, até essas coisas se estabelecer. Entendeu? Então, meu querido e minha querida, é para a gente não desistir, não desistir da nossa vida, não desistir do nosso ministério, não desistir do propósito que Deus tem com a gente, não desistir do nosso casamento, não desistir dos nossos filhos, não desistir da nossa família, não desistir. Essa palavra fala em não desistir. Os seus braços podem estar cansados. Talvez o braço de Joás estava cansado do arco e da flecha, mas mesmo com os braços cansados, eu não posso desistir. Lembra dos discípulos? Eu preguei semana passada sobre isso. Eles estavam remando e a palavra diz que eles estavam fadigados. Entendeu? Mas eles não pararam de remar. A palavra diz que eles não pararam. Eles estavam com medo, acharam que ia morrer, mas em nenhum momento diz. E os discípulos pararam de remar. Entendeu? Então, mesmo cansada, mesmo cansado, eu não posso desistir da minha vida, eu não posso desistir daquilo a qual o Senhor colocou na minha mão. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão, eu não sei de que maneira está a sua vida, está o seu ministério, está a sua saúde, está o seu casamento, está a sua vida sentimental. Eu não sei de que maneira você está quando esse vídeo chegar até você, mas eu quero te dizer que há um Deus que ainda tira a gente do fundo do poço. Ainda tira a gente do meio do lamaçal, porque muitas das
das vezes não estamos só no poço, estamos dentro do poço, estamos cobertos de lama e não conseguimos nos mexer. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, se você encontra nesse quadro, no fundo do poço, quero que você coloque seu nome aí, porque eu quero estar orando por você. Você que está fazendo um quadro de desistência, você que está fazendo um quadro de depressão, você que não aguenta mais, você que quer chutar, como o mundo fala, né, o pau da barraca, você que quer dar um cabo na sua vida, você que quer dar um jeito na tristeza, você que quer sair da onde você está, você que não aguenta mais viver o que você está vivendo, você que está no meio de tantos problemas, eu quero que você coloque seu nome aí, porque eu vou estar orando por você agora, no nome de Jesus. E esse demônio, porque é um espírito, tá? A depressão, ela é uma doença? É uma doença, mas é uma doença que o mundo espiritual se adaptou a ela. Então, a Bíblia fala que o nosso coração está aqui, na cabeça. Entendeu? Então, o mundo espiritual são portas que são abertas. Então, Satanás aprendeu a abrir a porta daqui. E ele entra pela porta aqui, ó, do ouvido. Então, quando você ouve assim a sua voz, porque a gente não ouve uma voz assim, olha, desista da sua vida, se mata, ha, 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 ha. Não. A gente ouve a nossa própria voz, dizendo, olha, não deu certo para você, não vai dar certo, não tem porquê, ninguém te ama, ninguém te quer. Então sai logo dessa vida. Talvez quem acredita em encarnação, né, pense assim, você vai encarnar numa outra vida, entendeu? São demônios falando aqui, mas com a sua voz. O nome disso é teofania, para te enganar. Porque se ele falar com a voz dele, você vai se mijar todinho vai morrer de medo. Entendeu? Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, há um espírito que assopra no teu ouvido para você tirar a tua vida, para você desistir dos seus, desistir de orar, para você paralisar. Aí ele assopra aqui, desce, sobe para cá, trabalha aqui na tua mente e desce pro teu coração. Aí quando desce pro coração, a gente acaba fazendo aquilo que não tem que fazer, tomando decisões que não tem que fazer, tirando a vida a qual não nos pertence, porque a vida pertence ao Senhor. Porque esse sopro de vida que você tem, esse ar que você respira, esse ar tá assim, ó. Tem um médico que fala assim, respira, respira. A palavra diz que Deus assoprou nas narinas de Adão. Então é de Deus. Tem até um louvor que fala assim, e o Espírito volta a Deus. Entendeu? Então, essa vida não é sua, não te pertence. Então, em nome de Jesus, não tira aquilo a qual não te pertence. E eu quero estar orando por você no nome de Jesus. Coloca seu nome aí, coloque. Não tenha vergonha não, porque Satanás quer isso, que você fique envergonhado. Ah, pastora, vão ver meu nome aí. Esteja nem aí para fulano e para ciclano, só você sabe, ó. Como é que você escuta o inimigo palestrando no teu ouvido? Coloca o nome aí que eu quero estar orando por você e nós vamos orar. E esse demônio vai bater em retirada. E se preciso for, você vai pedir ajuda médica no nome de Jesus. Vamos orar, meu querido e minha querida. Mas antes, como eu gosto de trabalhar com profeta e você é profeta, você vai repreender primeiro. Você vai digitar assim, digitar e falar. No nome de Jesus. Eu repreendo no nome de Jesus todas as vozes ao contrário no meu ouvido. Eu repreendo no nome de Jesus todas as vozes ao contrário no meu ouvido. Eu repreendo no nome de Jesus todas as vozes ao contrário no meu ouvido. Aí você vai botar embaixo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Oh, aleluia, porque não é para você desistir, ô vaso. Oh, aleluia, não é para você desistir, mulher. Não é para você desistir, homem. O que Satanás quer é que você desista. O que Satanás quer é que você largue a sua família. O que Satanás quer é que você arranque a sua vida. O que Satanás quer é te deixar para baixo, cabisbaixo. Você é princesa do Senhor, príncipe do Senhor, eleito. O Senhor te escolheu entre milhares e milhares. Você foi selado, escolhido
falido. Então acorda, que você está dormindo no sono da indolência, oh aleluia! E se você bobear, tu vai acordar no inferno. Então, no nome de Jesus, não desista. Não desista do seu casamento. Caia em oração firme para esse casamento que está aí por um filho. Não desista desse filho, dessa filha que está no morro, que está nas drogas. Morro que eu falo, gente, que tá lá na boca de fumo, tá? Não desista, mãezinha, no nome de Jesus, que eu profetizo que você vai ver o seu filho sentado do seu lado, no nome de Jesus. Eu não sei para quem você tá orando e por causa do que, talvez seja a sua saúde. Não desista. Ah, pastor, eu vou desistir do tratamento aqui do câncer, que eu não aguento mais fazer a químio. Não desista, querida, porque Deus é poderoso para entrar através daquele líquido e te curar. Então, quando você sentar na cadeira da químio, sabe, já bota a mão naquele frasco e já ora ele, Senhor, faz esse frasco aí, Senhor, entrar dentro de mim como cura. Coloca teu sangue aqui, Senhor, que não seja esse remédio, sabe, Senhor, da químio, mas seja o teu sangue, Senhor. É isso, é ato profético, isso que Joás não entendeu, que Eliseu estava mandando ele fazer ato profético. E a gente não entende quando Deus fala, faça atos proféticos, sabe? A gente vem com Jesus me ajuda, religiosidade. Ai, é porque eu tenho língua presa, gente. Vocês entenderam? Entendeu? Então, em nome de Jesus, no nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, Senhor, eu te entrego essa mulher e esse homem, eu te entrego cada nome que for digitado aqui, Senhor. Senhor, eu não sei se é nome de filho, se é nome de filha, se é nome de cunhada, de cunhado, de irmão, de pai, de mãe, de esposa, de esposo, Senhor, eu não sei, Pai, mas eu te peço, tu visita nome por nome, vai repreendendo todo espírito de depressão, espírito de opressão, esse demônio, esse principado, essa potestade que fala no ouvido dessa mulher, que fala no ouvido desse homem para ele desistir da vida dele e da vida dela, que nada vai dar certo, vai sendo repreendido agora. Satanás, bata em retirada agora. Você que tem falado no ouvido dessa mulher para tirar a vida, você que tem falado no ouvido desse homem para arrancar a vida dele, o Senhor Jesus te repreenda, Satanás, bata em retirada agora. Não é amanhã, é agora. No nome de Jesus, pega a tua bagagem. Se foi oferecido algum trabalho de bruxaria para você, para essa pessoa descer à sepultura, espírito da morte, o Senhor Jesus te repreenda. Pega a sua bagagem e sai dessa casa. Sai desse quarto desse jovem. Sai da onde você se instalou, da onde você entrou. Se entrou através de jogos, se entrou através de filme, se entrou através de portais que foram abertos, o Senhor Jesus te repreenda. Bata em retirada agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo espírito de suicídio, no nome de Jesus, sai para nunca mais voltar. Todo espírito de desistência, Senhor, por um casamento, desistência por um filho, por uma filha, pelo marido, por um tratamento médico, desistência por sonho, desistência por projeto, Pai, todo cansaço emocional, espiritual, venha ser jogado por terra hoje, no nome de Jesus. Todo espírito de prostração, espírito de paralisia, todo demônio que nos amarra, Senhor, nos acorrenta, nos paralisa, para que a gente não ande para frente, para que a gente, Senhor, desista. Ah, Senhor, vai te repreendendo no nome de Jesus, venha ser repreendido. Espírito de desistência, o Senhor Jesus te repreenda, no nome de Jesus, no nome de Jesus, sai, Senhor. Coloca, Pai, o mesmo ânimo que tu deu para Josué.
para essa mulher e para esse homem. Levanta ele, levanta ela, troca o fardamento, coloca sapato de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coloca couraça da justiça, coloca, Senhor Jesus, capacete da salvação. Desça uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre essa mulher e sobre esse homem. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, Pai amado e Pai querido, e já te agradeço, porque a vitória desse homem e dessa mulher é a minha vitória. Senhor, nos capacita para que nós não venhamos desistir. Nós não vamos desistir. Repita comigo: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Aleluia! Não desista. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Não saia daí sem compartilhar com aquela pessoa que está desistindo pela vida, pelo casamento, pela saúde, por qualquer coisa que você notou que ela está desistindo, que ele está desistindo. Já compartilha com ela, para ela saber o que aconteceu com o rei Jeoás, no nome de Jesus, tá? Então, saiba, quando Deus falar para você fazer algo em ato profético, faça, porque não é loucura, não. Você não tá maluco, você não tá maluca, não. Porque as coisas de Deus são confusas para o homem. E se você não tiver com a sua visão espiritual aberta, você não vai entender. Amém? Não saia daí sem dar o seu likezinho. Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.